Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 9º ano. Pegue o livro de vocês aí e abram aí na página 39, que a gente vai falar sobre o Brasil e o golpe da ditadura civil-militar. E também vamos falar da descolonização da África e da Ásia, tá? Para a gente falar um pouquinho da ditadura militar, claro, a gente vai falar quando vai ter um golpe sobre o governo de João Goulart, tá? Que vai sair do governo e vai entrar uma junta militar. Tudo isso a gente vai ver agora nesse vídeo que eu vou passar para vocês, certo? Que eu tenho certeza que vocês vão entender o que foi o governo militar que vai de 1964 a 1985, quando vem a redemocratização do Brasil. Veja o vídeo aí. Com a deposição de Jango no dia 1º de abril de 1964, o Congresso Nacional convoca o presidente da Câmara dos Deputados a assumir a cadeira presidencial provisoriamente, até que fossem organizadas eleições. Mas as eleições gerais não acontecem. O alto comando de um movimento formado pelas Forças Armadas decreta que o Congresso deve eleger o novo presidente. No dia 15 de abril de 1964, o Marechal Castelo Branco assume a presidência da República e promete o retorno do país à normalidade democrática, tão logo a ordem e o crescimento econômico fossem retomados. A posse do novo presidente tinha o apoio dos Estados Unidos. A junta militar e Castelo Branco iniciam a era dos autoritários atos institucionais. Dentre as medidas mais marcantes dos 4 primeiros atos, destacam-se a cassação de mandatos parlamentares, as eleições indiretas para governadores e para presidente, a proibição das greves e um controle severo dos salários, e a dissolução de todos os partidos políticos, que são substituídos por 2 novos: a Aliança Renovadora Nacional, partido do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição. No fim de 1966, o presidente fecha o Congresso e uma nova Constituição é imposta. Castelo Branco afirmava querer transferir o governo aos civis, mas no fim de seu mandato é vencido por setores radicais do Exército. A chamada linha dura impõe a candidatura do Marechal Arthur da Costa e Silva, do Partido Arena, para as eleições indiretas no ano seguinte. O Marechal Arthur da Costa e Silva participou ativamente do golpe militar de 1964. Ele é eleito presidente em outubro de 1966, em votação no Congresso Nacional. O governo lança o Programa de Desenvolvimento, que defendia uma participação maior do Estado na economia. Começa também um grande estímulo às exportações das multinacionais sediadas no Brasil, que deixavam de pagar vários impostos. O governo militar enfrenta um forte movimento de oposição por parte dos líderes políticos afastados e principalmente dos estudantes, que se revoltam com as medidas polêmicas para transformar o ensino público em privado. O movimento ganha a participação da classe operária. Em março de 1968, morre o estudante Edson Luiz em conflito com a polícia militar carioca. A revolta da população aumenta e os estudantes organizam a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Jornais estrangeiros começam a denunciar a tortura aplicada em presos políticos.
Na Câmara, um discurso histórico do deputado Márcio Moreira Alves, do Movimento Democrático Brasileiro, reforça as denúncias. Costa e Silva tenta cassar o mandato do deputado, mas é impedido pela Câmara. É aí que o presidente baixa o ato institucional de número 5. Munido do AI-5, Costa e Silva fecha o Congresso e caça deputados mesmo sem autorização. O presidente também passa a ter o poder de intervir nos estados e municípios e tirar os direitos políticos de qualquer cidadão. Enquanto o regime militar endurecia, a saúde de Costa e Silva começava a fraquejar. O Marechal se afasta da presidência em agosto de 1969 por complicações com uma trombose. Os militares impedem a posse de Pedro Aleixo, o vice-presidente civil. Uma junta militar composta por 3 ministros, Márcio de Souza Melo, Augusto Rademacher e Aurélio Lira Tavares, assume o poder. Eles baixam o ato institucional 14, que prepara a posse do general Médici e legaliza a pena de morte e a prisão perpétua contra o que chamam de guerra psicológica, revolucionária ou subversiva. Em dezembro de 1969, Costa e Silva morre. Com a doença do Marechal Costa e Silva em 1969, o general Emílio Garrastazu Médici é indicado pelo alto comando do Exército a assumir, por eleições indiretas, a presidência da República. No campo econômico, seu governo é marcado por uma conjuntura externa favorável e o país vive uma expansão inédita da economia. Isso se reflete no Plano de Integração Nacional, que iniciou grandes obras, como as usinas hidrelétricas de Itaipu e Ilha Solteira e as rodovias Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Manaus-Porto Velho. O chamado milagre econômico se reflete no crescimento do PIB, na estabilização da inflação e no aumento do emprego e do mercado interno. Por outro lado, em seu governo, se reforçam as perseguições e a tortura, a censura aos meios de comunicação e as prisões políticas. O governo Médici permite a cassação imediata de mandatos, o afastamento do serviço público e a abertura de inquérito contra qualquer pessoa que ameaçasse a ordem estabelecida pelo regime militar. Estas medidas se baseiam na reforma constitucional imposta pela Junta Militar em 1969, que colocou dentro da Constituição as medidas autoritárias do AI-5 e dos atos anteriores. O fechamento da vida política leva as organizações de esquerda a optarem pela luta armada nas cidades e as guerrilhas no campo. O governo responde com mais força, criando órgãos de repressão que passam a atuar praticamente sem limites. O resultado é um grande número de opositores políticos desaparecidos, torturados e mortos. No fim do mandato de Médici, os militares escolhem o general Ernesto Geisel, candidato da Arena, para substituí-lo na presidência da República. O general Ernesto Geisel assume a presidência em março de 1974. Com o início de uma crise econômica e o aumento da insatisfação popular, ele busca diminuir a rigidez da ditadura militar. No primeiro ano, o governo libera a propaganda eleitoral, que estava proibida desde 1968. Os candidatos do Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição, conseguem vitórias importantes nos principais estados do país. Em 1975, termina a censura prévia aos grandes jornais e a quase todos os veículos de comunicação. Mas as atitudes de abertura contrastam com momentos bem autoritários protagonizados pelo DOI-CODE, o Destacamento de Operações de Informações, órgão de repressão criado anos antes pelo regime militar.
o governo de Geisel intensifica a repressão às organizações de oposição à ditadura. Entre as denúncias de tortura, um caso se destaca: o suposto suicídio por enforcamento do jornalista Vladimir Herzog no DOI-CODE de São Paulo. O episódio gera mais protestos e manifestações contra o governo. Em 1977, o parlamento não aprova uma lei de reforma jurídica proposta pelo governo. Em represália, o Congresso é fechado por 14 dias. Os militares também lançam um conjunto de medidas que estabelece a eleição indireta dos governadores e o controle sobre a eleição de deputados e senadores. Na política externa, pela primeira vez, o governo militar abre mão de apoiar exclusivamente os Estados Unidos e passa a fazer novas alianças. Geisel estimula as relações comerciais e diplomáticas com a Ásia, África e Europa. O Brasil também reata com a China comunista e reconhece o primeiro governo democrático português após a ditadura de Salazar. O presidente deixa o poder em março de 1979, quando assume o general João Figueiredo. A última grande medida política de Geisel é a extinção do AI-5, o ato institucional mais repressor da ditadura. Em dezembro de 1978, o general João Batista Figueiredo é escolhido por eleições indiretas, prometendo fortalecer a abertura política e a volta da democracia. Figueiredo assume a presidência em 15 de março de 1979 e logo aprova a Lei de Anistia, que perdoava os responsáveis pelos crimes políticos cometidos durante a ditadura e permitia a volta dos exilados políticos ao Brasil. Em novembro de 1979, o Congresso aprova a nova Lei Orgânica dos Partidos, que permitia a criação de novos partidos políticos. Neste mesmo ano, uma nova crise internacional do petróleo e o aumento dos juros no mercado internacional levam o governo a congelar as importações de petróleo. A produção brasileira cai, a dívida externa aumenta e a inflação domina. A partir de 1978, os movimentos grevistas estouram pelo país. No ABC Paulista, se torna conhecida a paralisação dos metalúrgicos. Com as greves, vêm as demissões, os choques com a polícia e o exército, muitas intervenções em sindicatos e a prisão de suas lideranças. De 1980 em diante, grupos de direita são acusados por atentados à bomba, que causam pânico na população. Em 1981, 2 bombas explodem no Rio Centro, no Rio de Janeiro, durante um show que comemorava o Dia do Trabalho. O episódio vira um escândalo quando os militares acusados são inocentados. Em 1983, uma frente única de diversos partidos e entidades de oposição organiza uma campanha nacional pedindo eleições diretas para a presidência da República. A direta já. A campanha toma o país e gera uma grande comoção na população brasileira, mas é derrotada na Câmara em abril de 1984. As eleições de 1985 continuam sendo indiretas, mas candidatos civis são eleitos. Tancredo Neves para presidente e José Sarney como vice, marcando o fim de uma era de 20 anos de ditadura militar no Brasil. E aí, pessoal, viram o vídeo do governo militar, né, do período militar até a redemocratização, assumindo aí Tancredo Neves. Claro que ele vem até a falecer antes de assumir o governo, e quem vai assumir seu lugar é seu vice, José Sarney. Agora eu vou falar um pouco da descolonização da África e da Ásia. Tá? Vamos falar de grandes líderes, por exemplo, na Ásia, como Mahatma Gandhi, e, por exemplo, na África, tá? A gente vai falar um pouco até de Nelson Mandela.
Então, esses grupos, depois da Segunda Guerra Mundial, esses países do continente africano e da Ásia vão se tornar independentes das suas antigos colonizadores. Eles vão se tornar independentes e está em plena Guerra Fria. De um lado, Estados Unidos, capitalista, do outro, a União Soviética. E vamos ver aí esse vídeo que vai explicar direitinho para vocês aí o que aconteceu. Quando os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, além de terem posto um fim à Segunda Guerra, mostraram ao mundo, em especial à União Soviética, todo o seu poder e que seriam capazes de utilizar qualquer meio para proteger seus interesses. O mundo pós-guerra tem início com o alvorecer nuclear, o brilho de 1000 sóis. A partir desse momento, ficaram bastante tensas as relações entre as duas grandes potências vencedoras da guerra. A esse estado de tensão permanente chamou-se Guerra Fria. Esse período se estendeu até a década de 80 e caracterizou-se pela corrida armamentista, disputas tecnológicas, envolvimento em conflitos locais e pela disputa por áreas de influência. Assim, as antigas terras coloniais na África e Ásia tornaram-se prêmios a serem disputados, aproveitando o momento de luta contra o domínio europeu. Após a Segunda Guerra Mundial, as nações imperialistas europeias estavam enfraquecidas. Privilegiando seus projetos de reconstrução nacional, os países europeus deixaram de lado a manutenção de seus antigos impérios coloniais, que experimentaram o despertar das nacionalidades. Em 18 de abril de 1955, em Bandung, na Indonésia, reuniram-se pela primeira vez representantes de 29 países da Ásia e da África. O primeiro-ministro da Índia, Nehru, que combatera ao lado de Gandhi a dominação inglesa, estava presente, ao lado do presidente Nasser, do Egito, e Zhou Enlai, premier da República Popular da China, do imperador Haile Selassie, da Etiópia, e dos reis do Marrocos e do Camboja. Alguns tinham um passado de revolucionário, mas estavam reunidos em Bandung para se lançar à guerra contra o subdesenvolvimento. Evidentemente, condenaram o racismo e a dominação colonial, mas o Ocidente não entendeu com clareza a mensagem enviada de Bandung. Do palanque, Zhou Enlai fez acenos na direção dos Estados Unidos. Em nome dos 29 países presentes à conferência, ele propôs aos americanos uma declaração de coexistência pacífica, de igualdade racial e de reconhecimento ao direito de soberania de todas as nações. Os americanos recusaram o convite. O Ocidente deixou passar, sem saber aproveitar, a primeira oportunidade de diálogo com o Terceiro Mundo. As colônias inglesas na África. Em 1945, a Libéria e a Etiópia eram os únicos estados independentes da África. No início da década de 50, porém, já eram visíveis os sinais do processo de descolonização. Em 1952, oficiais do exército depuseram Farouk I, o último rei do Egito, país formalmente independente, mas na prática dominado pela Inglaterra. A monarquia foi então substituída pela República, e o novo governo, liderado por Gamal Abdel Nasser, adotou uma política nacionalista. A Nigéria conquistou a independência em 1960, mas continuou se ressentindo dos efeitos da colonização estrangeira, que se havia apoiado em algumas tribos para dominar as demais. A própria Confederação Nigeriana, fruto da administração britânica, não refletia uma unidade étnica, cultural ou econômica entre os diferentes povos que a constituíam. Em 1967, estourou uma terrível guerra civil entre o poder central e a província de Biafra, que reivindicava autonomia. O conflito prolongou-se até 1970, quando a população de Biafra foi vencida pela fome. O saldo da guerra foi de 2 milhões de mortos. Na África, a administração colonial inglesa seguiu sua velha política de ceder os anéis para não perder os dedos. Isto é, assim que percebia que a dominação de uma colônia se tornava insustentável, concedia-lhe a independência, entregando o poder aos grupos economicamente dominantes, com os quais estabelecia uma aliança.
Contudo, ao retirar-se, deixava atrás de si um rastro sangrento de tensões e conflitos. As colônias portuguesas. Na década de 70, das antigas potências imperialistas, apenas Portugal continuava a manter colônias no continente negro. A luta contra a dominação portuguesa, no entanto, estava em curso em Angola desde 1961, na Guiné-Bissau desde 1963 e em Moçambique desde 1964. A Revolução dos Cravos, que acabou com o regime salazarista em Portugal a partir de 1974, acelerou o processo de descolonização. Assim, entre 1974 e 1975, todas as colônias portuguesas na África obtiveram a sua independência. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Ilhas de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. A descolonização começou nas colônias do Sudeste Asiático. A Indonésia e a Indochina negaram-se a continuar sob o domínio dos Países Baixos e da França. A Indonésia, sob a liderança de Ahmed Sukarno, tornou-se independente em 1949, adotando um governo autoritário, a democracia dirigida, e de aproximação com a China comunista. A Indochina tornou-se colônia francesa em 1887, com o nome de União Indochinesa. Era formado por Vietnã, Laos e Camboja. O domínio francês ficou restrito após 1940, quando a região foi ocupada pelos japoneses no contexto da Segunda Guerra Mundial. Essa ocupação estimulou o nacionalismo, representado pelo Viet Minh, Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, criado em 1941 pelo líder comunista Ho Chi Minh, que em 1945, após a rendição do Japão, proclamou a independência da República do Vietnã. A resistência francesa em reconhecer a libertação da colônia arrastou a região para uma guerra entre 1946 e 1954, a Guerra da Indochina. A Conferência de Genebra, de 1954, reconheceu a independência do Laos, do Camboja e do Vietnã, este último dividido em dois pelo paralelo 17, Vietnã do Norte, comandado por Ho Chi Minh, e Vietnã do Sul, governado por Nguyen Dinh Diem. A reunificação prevista para 1956 não aconteceu, e várias medidas do governo sul-vietnamita, amparados pelos Estados Unidos, causaram um dos mais violentos conflitos da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, 1960 a 1975. Durante a Segunda Guerra Mundial, vai se destacar no cenário indiano um líder pacifista que vai guiar seu povo à emancipação, Mahatma Gandhi. Gandhi defendia que a independência seria alcançada pela mobilização espiritual da população. Assim, defendia a chamada resistência silenciosa, onde pregava a desobediência civil e, ao mesmo tempo, a não violência. Cabe destacar que a não violência não é uma forma passiva de contestação. Muito ao contrário, Gandhi pregava a desobediência a qualquer medida injusta por parte do colonizador, mas no lugar do enfrentamento através da violência, defendia a resistência baseada na não agressão. Em 1947, a Índia consegue a sua emancipação e, por ocasião principalmente das diferenças religiosas, mesmo contra a vontade de Gandhi, o país acaba dividido em 4 estados: Índia, com maioria hindu; Paquistão, maioria muçulmana; Bangladesh, maioria muçulmana; e Sri Lanka, de maioria budista. A Guerra Fria não foi um período histórico definido apenas pela divisão do mundo em 2 blocos antagônicos. Existiram polos fundamentais na geopolítica do planeta. Porém, essas forças tiveram que articular-se com os nascentes países da África e Ásia, lutando por uma autonomia política e econômica, mas, mais importante, buscando sua identidade em um mundo de dinâmicas globais complexas. A autodeterminação dos povos é uma das forças marcantes do século XX, forjando os caminhos da política mundial do mundo contemporâneo, explicando os conflitos que caracterizam as primeiras décadas do século XXI e que, com certeza, estão longe de uma plena resolução. E aí, pessoal? Pegaram aí o vídeo? Viram como foi a descolonização na África e na Ásia? Espero que vocês tenham entendido aí por esse vídeo, que eu achei maravilhoso, tá?
Pessoal, faça os exercícios desses 2 capítulos. Semana que vem eu vou corrigir os exercícios do livro e também vou corrigir o livro de atividades. Então, faço esses 2 capítulos aí, esses exercícios, mais os exercícios do livro, e semana que vem a gente vai corrigir tudo, tá bom? Pessoal, fico por aqui, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!